participantes para começar, como eu disse sempre, mas dessa vez a gente está demorando um pouco mais. Quem puder, reforça lá no grupo. Diz que vai ter trabalho hoje valendo mais um ponto extra, né? Não é um ponto da P, é um ponto extra. Tal. Quem não puder, depois pega a aula que vai ficar gravada aí, tá certo? E como eu estava falando, esse trabalho não é só para quem está aqui, não. Né? Se você assistir a aula depois, pegar o conteúdo, estiver acompanhando, falar com outro colega seu lá da disciplina, fizer o trabalho, pode entregar 100%, não tem problema. Né? Você pode acompanhar, ou aqui ao vivo, quando a gente tem, eu acho interessante que você, nessa parte ao vivo, vocês conseguem me dar um retorno para saber o que é que está bem claro, o que é que eu preciso esclarecer, se determinada questão não foi conseguido resolver com sucesso, né? Qual a dúvida específica em determinado ponto, em determinado conteúdo, porque quando é a aula gravada, eu não consigo ter esse retorno de vocês. Então, quando ficar a dúvida, se ficar alguma dúvida, né? E aí ela passa batido, né? Você vai ter que esperar o momento da próxima aula, o nosso próximo encontro da disciplina para tirar essa dúvida. Então, é por isso que é interessante aqui. Mas se você não puder, se tiver um problema, se ele está travando, está caindo, não tem problema. Depois você baixa a aula, assiste, pode fazer o trabalho do mesmo jeito. A única coisa que não pode diferenciar é o prazo. O prazo vai ser o mesmo para quem veio aqui, assistiu a aula, ou para quem faz aula só amanhã ou depois de amanhã vai ter um pouco menos de prazo. Tá certo? Mas aí com o grupo lá, eu conto com a ajuda de vocês para a gente cutucar lá no grupo. Pessoal, tá tendo um trabalho hoje, entra lá na sala do Skype da gente de sempre, baixa os vídeos, baixa o trabalho, né? Eu tô sem dupla, vamos lá, vamos tentar fazer. Beleza, galera? Então, vamos começar, tá certo? Uma boa tarde a todos, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui. Novamente, espero e oro para que todos vocês estejam com saúde, seus familiares seguros. E vamos continuar nosso trabalho aqui na parte de eletrônica digital. Né? A gente estava começando a modelar alguns problemas, alguns casos, para a gente criar as máquinas digitais que resolvem aqueles casos, né? Fazendo todo aquele processo que a gente já tinha conversado nas aulas passadas, identificação do problema, identificação de quem é entrada, quem é saída, binarizar os conjuntos que eu vou precisar, obter a nossa equação algébrica das saídas, das respostas, né? E depois implementar, né? Fazer o esquemático do circuito em si, beleza? Eu passei ontem um trabalhinho do para o ímpar, não é verdade? Eu falei, quando duas pessoas vão tirar para o ímpar, né? Como é esse processo? Construa uma máquina que emule este processo, que você possa fazer um joguinho, né? Você tem as chavezinhas, o cara coloca, o outro cara coloca, e o joguinho diz quem ganhou, né? Se o resultado é par ou ímpar, dependendo de quem pediu, tá certo? Eu perguntei aqui no começo quem chegou a trabalhar, quem chegou a mexer, né? O Brisamar e a Laís falaram que já começaram a trabalhar, já estão até na parte da tabela verdade. Eu pergunto o restante de vocês, pessoal. Como é que tá? Quem conseguiu mexer? Quem conseguiu trabalhar? Dê um retorno aí para mim no chat, por favor. Se quiser abrir o áudio para falar alguma coisa específica, também dá certo. Aí me dê um retorno aí, só para eu saber como é que a gente está. Infelizmente, o nosso trabalhinho de hoje é muito baseado nessa questão que alguns podem ter resolvido. Né? Quem começou a trabalhar leva vantagem. Né? O Brisamar e a Laís, no caso, então, vão ser cabeça de chave, como diz no futebol, né? Porque já vão sair na frente, porque o trabalho de hoje tem muito a ver com essa lógica, tá certo? Então, deixa eu perguntar uma coisa. Quem não sabe nem para onde é que vai nessa questão? Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Pessoal, é importante que vocês tentem. Só vendo eu fazer, aí ele é muito fácil e na hora que você vai se deparar com a questão, você vai ter problemas, tá certo? O que é que eu vou fazer aqui, então? Eu vou explicar a questão para aquela galera que não pegou, ter uma noção do que é que se trata, e vou armar a questão, tá certo? Para dar uma dica para vocês. E depois, vou dar uma outra dica que existe mais de uma forma de fazer a questão. E aí vou deixar separado. Na aula que vem, vocês têm que me prometer que vão tentar aí durante até a aula seguinte, né? Durante até a semana que vem, que a gente vai ter aula só na quarta. Deu certo? Beleza. Bom, deu certo. Eu vou continuar. Então, o que é que eu ia sugerir, pessoal? Eu vou armar aqui a questão, tá certo? E aí,
eu vou dar a dica para ver se vocês conseguem fazer, pelo menos do modo, como eu gosto de chamar, do modo burocrático, do modo assim, e vou dar uma dica para aqueles que se arriscarem, tentarem buscar uma solução otimizada. E aí, na semana que vem, a gente comenta a questão. Mas eu quero que vocês tentem, pessoal, porque senão é um exercício infrutífero. Só vocês vendo resolver, é muito fácil resolver essa questão 300 vezes. Essa questão é mole. Na hora que você se depara com uma questão desse tipo, você vai ter dificuldade, beleza? Mas vamos trabalhar então essa questão aqui. Deixa eu abrir o nosso velho pente de guerra aqui para a gente trabalhar essa questão. Vocês estão conseguindo ver o pente aí, pessoal? Às vezes demora um pouquinho, mas eu já acabei de mudar. E aí, sim? Todos conseguem ver? Beleza. Então, vamos lá à nossa questão. O que eu queria fazer, pessoal? Eu queria fazer uma máquina que joga para o ímpar de 2 jogadores. É isso? Até aí tudo bem? Era o meu primeiro requisito. São 2 jogadores, né? Então, vou chamar de player 1, player 2, né? P1, P2. Outra coisa que a máquina tinha que ter, né? Quando cada jogador, quando a gente vai brincar de para o ímpar, lá você vai bater o seu racha, você vai escolher campo, ou você vai começar com a bola, né? Você coloca para limitar essa questão da questão das entradas. Eu disse, ó, cada jogador vai jogar com apenas uma única mão, né? Vai botar, deixa eu colocar aqui na câmera para vocês poderem ver. Quando o jogador vai jogar lá o para o ímpar, ele vai jogar apenas com uma única mão, né? Então, ele vai usar uma mão para colocar os números do qual ele quer que faça parte da soma do para o ímpar. Beleza? Vou voltar então lá para o pente. Vamos colocar essa outra restrição. Vamos colocar então essa outra restrição aqui do para o ímpar. Cada jogador pode usar apenas uma das mãos. Para brincar. Beleza? O resultado tem que apontar, né? A máquina tem que apontar o vencedor. Perfeito? Aí eu pergunto para vocês, galera. Quantas entradas e quantas saídas o sistema tem? Eu pergunto para vocês em alto nível. O que quer dizer em alto nível? Lembra da questão do ticket, né? Vem com dinheiro, vem sem dinheiro e tal. Qual era a entrada? Era o dinheiro. Né? A gente viu que naquela vez do ticket tinha mais de entrada do dinheiro e a identidade estudantil. Mas a gente abriu mão da identidade estudantil e fez só o dinheiro, para ficar mais simples. Não é isso? Então, nessa brincadeira, nesse para o ímpar, em questão de alto nível, o que é alto nível? Como a gente fala? Fala como se estivesse falando para outra pessoa. Tá certo? Quem são as entradas e saídas desse sistema? Vamos começar com as entradas. Quem são as entradas desse sistema? Quem seriam as entradas? Ou seja, quem seriam as condições que os jogadores vão influenciar, vão impor e que vão servir para calcular a saída. Mas, Matheus, não é a mão ou não. Na verdade, é a quantidade. Não é isso? Perfeito? Eu acho que você quis colocar. Vamos colocar assim os dedos, né? Quantos dedos a pessoa colocou, não é isso? Então, vamos colocar esse conjunto. Entrada. Então, no conjunto de entrada, a gente coloca, né? Vou colocar assim, ó, os dedos do jogador do player 1, não é isso? Porque o jogador 2 também pode fazer a mesma coisa, não pode? Então, os dedos do jogador 2. Perfeito? Só existe essa entrada quando a gente vai jogar para o ímpar. Eu quero um voluntário aqui do chat para jogar para o ímpar comigo aqui. Pode ser? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando vai jogar para o ímpar? Esse voluntário. Isso. Alguém, um dos dois, tem que pedir para o ímpar. Não é verdade? Quando um pede par, automaticamente o outro vai ser o ímpar. Quando um pede ímpar, automaticamente o outro vai ser par. Então tem uma outra entrada, tá? Que consequentemente vai dizer quem é ímpar. Vocês entenderam?
Essa entrada um outro tipo de entrada, é independente, essa entrada é independente dos dedos, não é verdade? Não é isso? Todo mundo entendeu qual é essa outra entrada? O que é que acontece? Depois cada um pediu para o ímpar, né? A gente colocou lá o numeral, eu coloquei 2 e a pessoa que estava jogando comigo colocou 2. O que é que a gente faz? Depois disso, soma. Então vamos colocar aqui. Soma é saída ou entrada? Essa soma dos dois é saída ou entrada? Que a saída já seria o resultado para o ímpar. Vamos avaliar isso. Isso que o Kennedy falou é muito bom e vai dar uma dica depois lá para a gente. Preste atenção. Vou fazer do jeito mais intuitivo. Vou colocar como uma saída o resultado do que o jogador 1 e o jogador 2 colocou, beleza? Que o que player 1 e player 2 colocou, né? Então, a entrada é o valor que eu coloco. A soma dos dois é um resultado, é a saída, é uma saída. Mas além da saída ser a soma dos dois, eu tenho que ter outra saída em venceu. É isso? Que foi o jogador 1 ou o jogador 2. Dessa forma que eu organizei aqui, eu tenho dois tipos de entrada. Note que eu estou falando tipos, não duas entradas, né? Porque quando a gente for binarizar, cada uma dessas entradas pode ter mais de uma variável binária, tá certo? Então, eu tenho dois tipos de entrada, né? A gente pede para o ímpar e depois cada um coloca um valor numeral com apenas uma das mãos, a quantidade de dedos, vamos colocar assim. Aí, a saída, a gente informa qual é o resultado daquela soma, beleza? Informa o resultado daquela soma e diz quem foi que venceu. Vamos tentar mais problema por 1 minuto aqui, tá certo? E aí depois a gente vai retornar para a gente vai retornar para a questão de uma tentativa de simplificação. Vamos tentar binarizar esse problema, tá certo? Será que é possível? O que é binarizar? Vamos tornar as variáveis binárias, perfeito? Então, olha o que acontece. Vamos pegar a primeira variável aqui, essa entrada, a quantidade de dedos, tá certo? Quem seria o conjunto que representa isso? Ela pertence a que conjunto? Com uma mão, quantos dedos a gente pode colocar? Quantas possibilidades a gente tem? Cada um pode colocar quantos? O que é que vocês acham? 5 possibilidades? Isso equivale? De 0 a 5, 6 possibilidades. É isso? Que o cara pode, como chama no interior, o cara pode ir de lona. Beleza? 6 possibilidades. Então, cada jogador, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cada jogador. O player 1 e o player 2, não é isso? Esse, né? O conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5 do player 1 e o 0, 1, 2, 3, 4, 5 do player 2. Beleza? Para implementar um conjunto de 6 possibilidades, quantas variáveis binárias eu preciso? 2 elevado a 3 possibilidades. Né? Com 3 variáveis binárias, eu tenho um arranjo de 2 elevado a 3 possibilidades. Não é isso? Eu tenho 8 possibilidades distintas. Não é isso, galera? Todo mundo está acompanhando até agora? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar as variáveis binárias. Eu vou ter 3 variáveis binárias que vão representar os dedos do player 1 e 3 variáveis binárias que vão representar os dedos do player 2. Então, vou colocar aqui, ó. As variáveis binárias do player 1 são 3, né? Vou colocar a minúscula aqui, ó. Vamos lá, o Kennedy não entendeu. É o seguinte, ó. Eu identifiquei que eu vou ter que criar variáveis binárias, certo? Que possam representar 6 possibilidades distintas. Que eu identifiquei que o meu conjunto da quantidade de dedos tem 6 possibilidades. Tá certo? Com uma variável binária,
Quantas possibilidades eu tenho? Duas, porque com uma variável binária eu posso colocar 0 ou posso colocar 1. Até aí tudo bem? Com duas variáveis binárias, quantas possibilidades eu tenho? 4. Porque eu posso colocar 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, eu represento 4 possibilidades. Com 3 variáveis binárias, eu posso representar até 8 possibilidades. 2 elevado a 3. 2 elevado ao número de variáveis binárias são a quantidade de possibilidades que eu posso representar com aquele conjunto de variáveis binárias. Então, como eu identifiquei que eu tenho que buscar a quantidade de variáveis binárias que vai servir a um conjunto, tá certo? De 6 possibilidades, eu identifiquei a necessidade de 3 variáveis. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, agora vocês já entenderam. Por que eu não uso 4? Com 4 eu ia até 16. Por que eu não uso 4 variáveis binárias? E aí, galera? Por que eu não uso 4 variáveis binárias ao invés de 3? Ah, 3 eu vou usar 4, vou usar 5. Isso, dariam sistemas mais complexos, mapas K mais complexos, maiores tabelas verdade, ia complicar tudo. Número mínimo de variáveis é melhor para você nesse caso, para você construir sistemas mais simples, enxutos e mais baratos. Beleza? Tranquilo? Tem gente que está digitando, eu vou esperar para saber se é uma dúvida. Não? Parou? Beleza. Então, vamos continuar. Então, eu vou identificar as 3 variáveis binárias de cada um. Tá certo? Eu vou chamar player 1 A, player 1 B, player 1 C. Em vez de chamar a variável A, B ou C, eu estou botando o PL1 aqui antes para dizer que é a variável do player 1. Beleza? E vou criar mais outras 3 que vão estar relacionados aos dedos do player 2. Vou colocar aqui de verdinho. Então, vou botar, ó, player 2A, player 2B, player 2C. Beleza? Então, dessa maneira, essas 3 variáveis binárias de cada um. Então, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho, ó, essas 2 possibilidades aqui, tá certo? O player 1, e lógico, como o jogo é um jogo justo, o player 2 tem as mesmas possibilidades. Perfeito? Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Além disso, eu tenho que ter uma entrada aqui de quem pediu par ou ímpar. Não é verdade? Tenho que ter essa entrada aqui, ó. Quem pediu par ou quem pediu ímpar. Essa outra entrada aqui, né? Quando um escolhe o par ou ímpar, automaticamente o outro está o oposto. Sim ou não, galera? Se eu pedir par, o meu adversário automaticamente é ímpar. Se o meu adversário é par, automaticamente eu sou ímpar. Tá correto esse raciocínio? Sim ou não? Então, o que é que acontece? Essa entrada para o ímpar, eu não quero mexer aqui nos outros, ela pertence a um conjunto só de 2 possibilidades. Só de 2 possibilidades, porque quando um escolhe um, o outro automaticamente já está com a possibilidade antagônica, a possibilidade oposta. Então, eu vou escolher um jogador deles como referência, porque basta eu dizer a possibilidade de um jogador, significa que o outro já está com o oposto, não é isso? Então, vou dizer aqui que é o player 1. Então, se o player 1 ele é par, é a possibilidade, ou se o player 1 ele é ímpar. Beleza? As 2 possibilidades são essas, e só essas. Perfeito? Por quê? Se o player 1 for par, automaticamente pediu par, né? Automaticamente é porque o player 2 está ímpar. Se ele escolher essa possibilidade, o player 1 escolheu ímpar, automaticamente o player 2 já vai ser par. É isso? Então, quantas variáveis binárias eu preciso para representar esse conjunto, pessoal? Hein? Esse conjunto, ele tem 2 possibilidades. Quantas variáveis binárias eu preciso para representar 2 possibilidades?
Isso. Uma. Beleza? Então, eu vou pegar uma outra variável, que eu vou chamar escolha do player 1. Pode ser? Quando essa escolha do player 1, quando ela for 0, significa que o player 1 escolheu par. Quando essa escolha do player 1 for player 1, ele escolheu ímpar. Beleza? Então, eu tenho mais essa outra variável, que ela vai ter que vir aqui para construir a tabela verdade. Beleza? E ela vai se combinar com todos esses arranjos. Então, eu vou ter, ó, três variáveis para cada jogador, para colocar a quantidade de dedos, e uma variável para dizer quem pediu para o ímpar. Então, a tabela verdade final desse cara, ele vai ser uma tabela verdade de 7 variáveis. Quais são as 7 variáveis que vão estar implicadas aí? Quem pediu para o ímpar, o valor que o player 1 colocou e o valor que o player 2 colocou. Então, o problema que eu vou ter que fazer, a tabela verdade que eu vou ter que fazer, ela vai ser o seguinte, ó, binarizando. A tabela verdade que eu vou ter, ela vai conter as variáveis. O valor dos dedos do player 1, né? Player 1A, player 1B, player 1C. O valor que o player 1 colocou lá. O valor que o player 2 colocou. Player 2A, player 2B, player 2C. É isso? A minha tabela verdade vai ser essa. Quantas possibilidades vai ter essa tabela verdade, pessoal? Exatamente, 128. 2 elevado a 7. Quantas possibilidades vai ter uma tabela verdade de 7 variáveis? É isso que eu estou perguntando. Eu identifiquei que para binarizar, para poder fazer uma expressão booleana, eu vou ter 7 variáveis que importam. Tem uma tabela verdade de 128. Quem são as saídas aqui que eu coloquei? É a soma, né? É o resultado. Quem são os possíveis resultados desses caras aí, pessoal? Estou querendo mapear agora as saídas, tá certo? Ver quantas variáveis binárias eu preciso da saída. Perfeito? Então, o resultado, que é a soma do que cada um colocou. Quantas possibilidades eu tenho? Lembrando, cada um só vai jogar com uma mão. 36? Por que 36? Deixa eu perguntar uma coisa, Kennedy. Quantas possibilidades que eu estou perguntando aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar um valor, meu adversário vai colocar outro valor, tá certo? Não sei se vocês estão vendo a minha câmera. Eu sei que está lá, mas eu acho que deve aparecer a minha câmera pequenininha aí. Colocar um valor, colocar o valor. O resultado disso é a soma dos dois. É isso? Perfeito? Cada um tem 6 possibilidades, certo? Mas o que é que eu quero? Eu quero a soma. Não é isso? Quais são as possíveis resultados de soma se cada um vai colocar essas 6 possibilidades? Qual é a menor possibilidade possível de dar o resultado? Deixa eu responder essa pergunta. O Kennedy está levantando uma informação muito importante, pessoal. Ó o que vocês estão colocando. Seriam as combinações? Deixa eu perguntar para vocês, tá certo? Se eu colocar 2 e o meu adversário colocar 1, quem é o resultado? Qual o resultado? Se eu colocar 2 e o meu adversário colocar 1, quem é a soma do resultado aí? 3, beleza. E se eu colocar 1 e o meu adversário colocar 2, quem é a soma do resultado? 3 também, não é isso? É diferente para saber o resultado do par ou ímpar? Se eu coloquei 1 e o meu adversário colocou 2, do que eu coloquei 2 e o meu adversário colocou 1, o resultado ser 3 tanto faz, não é? Então, não é uma combinação entre todas as possibilidades. Entendeu? Para a saída, tanto faz ser 2 e 1 quanto 1 ou 2. 2 mais 1 quanto 1 mais 2. Para a saída é o mesmo. Deixa eu perguntar para vocês, qual a menor saída possível? É mais simples, Kennedy. É mais simples que um arranjo.
Vamos colocar qual é a menor saída possível. Eu colocar 0 e o meu colega colocar 0, não é isso? Que é o resultado, hein, pessoal? 0. Beleza. E qual o maior valor possível? Todos os valores são válidos, mas só pode existir do 0 ao 10. Sim ou não? Os resultados possíveis só são do 0 ao 10. Então, quantas possibilidades de resultado existem? Quantas possibilidades de resultado? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Então, tem 11 possibilidades. Está corretíssimo. Então, aqui, ó, nesse resultado aqui, eu tenho um conjunto com 11 possibilidades. Um conjunto com 11 possibilidades. Beleza? Eu preciso de quantas variáveis para representar? Eu tenho todas as possibilidades. Vão sobrar possibilidades, que vai ser o nosso famoso don't care, né? Se eu utilizar. É o menor possível para conseguir abarcar essas 11 possibilidades. Com 3, eu só teria 8. Não é verdade? Então, eu vou ter 4 variáveis binárias para sair daqui. Ó. O resultado A, resultado B, vou aumentar aqui, resultado C e resultado D. Beleza? São as 4 variáveis que eu preciso para indicar quem foi a soma desses caras aqui. Não é verdade? Perfeito? É só isso que eu preciso de saída? Não. Ainda preciso de mais uma saída. Preciso de uma saída para dizer quem venceu. Beleza? A saída para quem venceu, assim como a entrada de quem pede para o ímpar, ela é mutuamente exclusiva. O que é que isso quer dizer? Se o player 1 venceu, significa que o player 2 perdeu. Não é verdade? Então, só tenho 2 possibilidades. Concordam? Né? Se o player 1 venceu, automaticamente o player 2 venceu. Se o player 2 venceu, automaticamente o player 1 venceu. Eu não preciso tratar os 2 jogadores diferentes. Tá certo? Quantas variáveis eu preciso para representar esse conjunto? De quem venceu? Uma variável, não é isso? Então, vou colocar aqui, ó, uma variável, vencedor. Deu V. Quando for 0, vou dizer que o player 1 venceu. Quando for 1, vou dizer que o player 1, que o player 2 venceu. Logo, né, o player 1 perdeu. Perfeito? Até aí tudo bem? Olha o tamanho do problema que a gente tem nas mãos. Ele é um problema de 7 variáveis de entrada, que vai dar uma tabela verdade de 128 possibilidades, e eu tenho 5 variáveis de saída. Ou seja, eu precisaria implementar 5 mapas K de 7 variáveis. É um pesadelo. Essa questão é uma questão absurda. Dá certo? Se resolver isso aí, dá certo? Dá certo. Vai dar a resposta com certeza. Vai dar a resposta certeza, certeza, certeza. Vai funcionar, vai funcionar. Só que é um problema complexo, um problema longo, e para implementar custa caro. Beleza? Sugestões de como simplificar esse problema. Sim, mapa K de 7 variáveis a gente aprendeu até fazer aqui. 7 variáveis, Kennedy, é o limite que eu sugiro você fazer mapa K. Até porque a gente vai ter também alguns don't care e o mapa K ia ajudar. Então, o mapa K é viável, sim, mas esse problema está muito grande. O para o ímpar ele pode ser mais simples. Né? E aí, pois me dê uma sugestão. Eu quero uma sugestão de como simplificar esse problema. O que é que vocês acham? Lembra do que a gente fez com o ticket? Vamos começar a tirar coisas que não prejudique o jogo. Lógico, que dê para a gente jogar. O que é que eu posso fazer para simplificar esse problema? Sugestões. Vamos começar por aqui, ó. Vamos dar uma olhada na saída. Será que eu posso simplificar essas saídas? Algum de vocês aqui, já anteriormente no chat, já deu uma dica de como melhorar essas saídas aí. Já foi citado aqui. Não lembro quem foi agora. Mas já vou fazer uma pergunta. Quando a gente vai fazer lá um para o ímpar, tá certo? Para decidir quem vai pegar, sei lá, a última bolacha lá do pacote, ou para quem vai tirar o time lá do futebol, tá certo? Beleza? Para quem vai ficar de pé aí no ônibus, né? A gente chegou lá ontem, cara, vamos tirar para ver quem vai sentado hoje, beleza? Olha o que é que eu vou perguntar aqui para vocês, né?
Se quando eu fui jogar o par ou ímpar, eu pedi par, beleza? Aí a gente jogou, a soma deu 4. Eu ganhei. Vou poder escolher o meu time lá de futebol. Vou poder ir sentado no ônibus. Ganhei a última bolacha do pacote lá. Tá certo? Mas a gente foi jogar, a gente foi jogar para o ímpar, deu 6 ao invés de 4. Eu ganhei do mesmo jeito. Faz diferença? Faz diferença de eu pedir par e ganhar com resultado 4? Ou se eu pedir par e ganhar com resultado dando 6? Para mim também não faz, não. Para mim não faz de jeito nenhum. Será que, então, eu preciso informar essa soma? Ou basta dizer quem venceu e quem perdeu? Se eu bolei uma máquina que não é viciada, preciso dizer essa soma? Não preciso. Basta eu dizer quem foi o vencedor, jogador 1, jogador 2. Olha como o problema já fica mais simples. Eu só necessito quem ganhou. Né? Então, ó, ele passou a ser agora um problema de 7 variáveis de entrada e uma variável de saída. Ou seja, eu tirei isso aqui do resultado. Ó. Na prática, por que a gente soma o resultado, pessoal? Quando a gente faz, eu e você, quando a gente vai jogar, você e um colega seu, porque não tem ninguém para somar para a gente. Então a gente olha, soma, para que a gente tenha a informação do resultado e seja divulgado quem venceu. Se a máquina está arbitrando isso aí, eu não preciso somar o resultado. Eu preciso só ver quem venceu e quem perdeu. Não é isso? Perfeito? Então, o que é que acontece? Eu posso tirar aquelas variáveis. Dessa forma, ele se torna apenas um único mapa K de 7 variáveis. Já melhorou consideravelmente o trabalho que eu ia fazer. Ou não? O que é que vocês acham aí? Foi válida essa simplificação? Bastante. Já adiantou muito aí para o meu lado. Será que eu posso simplificar mais? Quem pediu o quê? Dá para simplificar? O que é que vocês acham? A variável de quem pediu par e quem pediu ímpar, né? Quem é par e quem é ímpar. Eu também acho que não. Já é muito simplificada, né? Não tem como eu simplificar quem pediu par ou quem pediu ímpar, né? É um dado essencial para eu trabalhar. Né? Mas será que eu posso colocar aqui mudar aqui o que cada um colocou? Acho que dá. Alguém sugeriu uma modificação aqui. Ele sugeriu, ora, ao invés de colocar aqui o que cada um colocou, eu posso colocar aqui direto, o valor da soma dos dois. Não é isso? E com isso, eu tomo a decisão de, dependendo de quem pediu para o ímpar, dizer quem é o vitorioso. Não é isso? Será que isso vai simplificar o meu trabalho? Sim ou não? E como mudariam essas variáveis? Em vez de colocar o que cada um colocou, 2 e 2, né? Eu coloco logo 4. Ó, a soma foi 4, a entrada é 4. Fulano pediu par. Quem é que ganha? Como? Quantas variáveis eu ia precisar para representar isso? Uma variável eu consigo colocar a soma? 4 variáveis? Por que 4 variáveis? Para ter 11 possibilidades. Exato. O resultado pode dar de 0 a 10. Eu tenho 11 possibilidades. Então, eu vou tomar aqui, ó, transformar 6 variáveis dessas daqui em 4. Eu vou colocar a soma dos jogadores A, soma dos jogadores B, soma dos jogadores C, soma dos jogadores D. Com essas 4 variáveis, eu consigo colocar todas as possibilidades, né? 0, 0, 0, 0, quando o resultado da soma foi 0, né? Até 1, 0, 1, 0, quando o resultado da soma for 10. Não é isso? Beleza? Vocês compreenderam? Até aí tudo bem? Vai continuar trabalhando, vamos continuar simplificando mais. Mas vocês entenderam o conceito aí? Ó, calma aí, que eu vou repetir aqui. O Kennedy, ele não conseguiu compreender. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte. Deixa eu mudar aqui para a minha câmera, para tentar gesticular e você conseguir entender. Eu tô dizendo a seguinte coisa. Em vez de
separar por conjunto dos dois jogadores, né? Ou seja, a mão do jogador 1 e a mão do jogador 2, né? Cada um pode colocar 2 e 2, cada um pode colocar 3 e 2, ou então colocar, né, 3 e 2 aqui, é isso? Não faz diferença para tomar a decisão do vitorioso, não é isso? Se eu entrasse com a soma direto das mãos do que a galera colocou, não é isso? Eu já posso tomar a decisão de quem venceu e quem perdeu. Não é isso? E a gente viu que a gente antes estava exibindo esse resultado, né? A gente viu anteriormente que a soma do que cada um colocou, utilizando apenas uma mão, tem 11 possibilidades. Não é isso? E eu precisaria, então, dessa forma, apenas de 4 variáveis para representar a soma disso. Então, o que é que um outro projetista propôs? O outro projetista, eu vou vencer o produto desse cara fazendo o seguinte, eu vou usar apenas 4 variáveis aqui. Então, meus mapas K vão ficar mapas K de 5 variáveis. Eu vou dizer quem escolhe para o ímpar e já vou entrar com o resultado da soma do que cada um colocou. Já vou entrar com esse resultado. Dessa forma, entrando com o resultado dessa soma, eu diminuo o número de variáveis de entrada que eu tenho. E tenho mapas K mais simples, que vão resultar em sistemas mais simples e sistemas mais baratos. Então, aqui, basta eu colocar o resultado dos possíveis somas do que cada um colocou, que vai de 0 até 10, que é a maior soma possível, né? São 11 possibilidades. E para 11 possibilidades, bastariam 4 variáveis, então, aqui, ao invés das 6 variáveis que eu estava usando no começo. Já simplifica muito. Então, o mapa K que eu vou resolver aqui para dizer quem é vitorioso vai passar a ser um mapa K de 5 variáveis ao invés de um mapa K de 7 variáveis. Beleza? Tranquilo? Então, já me ajudou bastante. Mas aí vem a pegadinha. Qual o problema com esse brinquedo? Eu acabei de modificar, gerou um outro problema. Qual o problema desse brinquedo que eu acabei de modificar? Futebol. Pronto. Ótimo exemplo. Futebol. Olha o que é que eu estou propondo aqui para você. Olha o que foi que eu propus aqui com essa modificação. Você vai jogar o jogo de futebol com o seu colega, não é isso? Aí cada um pega um controle lá do videogame e vocês começam a jogar, né? Aí chegou uma hora lá que o seu jogador está na área, você apertou lá o X, sei lá, se você estiver no botão da Sony, ou eu acho que é o A do Xbox, não sei. Você apertou lá o botão, o cara dá o chute. E o cara lá que estava apertando o goleiro apertou o direcional para o lado, que era o chute. Não é isso? Então, cada um entrou com o seu comando, não foi? Aí o resultado, a máquina julgou. O goleiro pegou, foi gol. Não é isso? Olha o que é que tu está propondo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, o Kennedy agora, quando for jogar futebol com um colega dele, com o Israel, que jogava ali também, ao invés de dar um controle para cada um, eles vão dizer um para o outro para onde é que cada um ia chutar e o outro para onde é que ia pular, e eu vou entrar com essas coordenadas e a máquina diz quem ganhou. Tem graça? O que é que vocês acham? É melhor? Você tirou o controle de cada um, aí cada um diz o que foi, você dá só o resultado. Tem graça nenhuma. Não dá certo. Nesse caso específico, a solução que deixou o meu resultado menor tirou a questão da competição, né? E na hora que vamos ver como é que a gente faria isso. Ó, galera, a gente tem que somar aqui o nosso valor para colocar nessas chaves aqui em binário. Quanto é o valor que tu vai colocar? Na hora que o cara dissesse quanto é o valor que vai colocar, eu já usava o meu valor para eu ganhar. Perdeu aquela questão da competição. Então, apesar de ser uma simplificação lógica, para esse nosso jogo, não dá certo. E aí, quer dizer então que a gente está fadado a trabalhar com as 7 variáveis? O que é que vocês acham? Ou dá para simplificar mais? Se for algo muito complexo, se você quiser abrir o áudio, não tem problema, pode abrir. Isso. Nesse caso, que eu estou partindo para um jogo, ele tem uma característica específica, né? Porque ele tem que permitir a independência entre o jogador 1 e o jogador 2. Cada um tem que ter o seu controle na mão. Não adianta nada eu conversar com você aqui. O que é que você vai fazer? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente entrar com o dado. Beleza? Então,
Mas preste atenção numa coisa. Eu acho que ainda dá para simplificar. Vamos avaliar a seguinte condição. Tá certo? Olha o que é que eu estou fazendo. A gente pegou de uma noção do paro ímpar extremamente intuitiva, que é como a gente faz na rua quando a gente joga bola, e estamos analisando o que acontece ali por trás, a mecânica daquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente vai implementar. Preste atenção. Vamos supor que a gente está jogando paro ímpar, tá certo? Beleza. Eu pedi par. Tudo bem? Beleza? Né? Aí o meu adversário colocou o valor 1. Vou colocar aqui no chat. Meu adversário colocou o valor 1. Tá certo? Meu adversário colocou 1. Aí o que é que aconteceu? Né? Eu pedi par, beleza? Aí eu coloquei 1. Quem foi que ganhou? O adversário colocou 1. Eu também coloquei 1. Eu pedi par. Eu sou par. Quem foi que ganhou? Eu ganhei. Beleza. Tá certo, Israel. Beleza? Eu coloquei. Agora, o meu adversário colocou 1. Mas se eu tivesse colocado 3, quem é que ganhou? Se eu colocar 3, quem é que ganhou? Eu. Se eu tivesse colocado 5, quem é que ganhou? Hein? Eu também teria ganhado, não é isso? Vamos analisar agora o seguinte. O meu adversário colocou 1. Eu sou par. Se eu tivesse colocado 2, quem é que ganhava? Ele. Se eu tivesse colocado 4, quem é que ganhava? Ele de novo. Se eu tivesse colocado 0, quem é que ganhava? Ele novamente. Deixa eu perguntar para vocês. O valor que eu coloco faz diferença para quem ganha? Ou é outra coisa que faz diferença aí para saber quem ganha? Vocês entenderam o que eu estou perguntando? O resultado de eu ganhava com 1, com 3 ou com 5. Faz diferença com 1 ou com 3? Quem ganhava é eu. Faz diferença de eu ganhar com 1 ou com 3? Ou com 5? Faz diferença sim ou não? Não, eu ganhei com os 3. Para perder, eu perdia com 0, com 2 ou com 4. Faz diferença se eu coloquei 0, 2 ou 4 o resultado? Não, o resultado é que eu perdi. Vocês concordam? Então, o que é que faz diferença quando a gente vai jogar para o ímpar? É o valor que você coloca? Ainda não. Não, não é a soma. De novo, Kennedy, a soma deu diferente para os três. As três situações, né? O cara colocou 1. Eu coloquei 1, a soma deu 2. Eu coloquei 3, a soma deu 4. Eu coloquei 5, a soma deu 6. Em todas essas situações eu ganhei. A soma é diferente. Fez diferença? A soma? Não. Fez diferença foi outra coisa. Lá, se quiser abrir o áudio, fica à vontade. Tá? Se estiver muito complexo que você está digitando. Pronto. Israel matou. Deixa eu perguntar de outra forma, para ver se o Brisamar e o Israel já perceberam o que é que faz diferença quando eu estou trabalhando para o ímpar. Tá certo? Deixa eu perguntar de outra forma. Vamos supor que eu que estava jogando para o ímpar com esse meu adversário, né? Aí a gente foi embora, beleza? E eu sofri um acidente na minha mão. Fui inadvertidamente soltar fogos de artifício, tá certo? E aí eu perdi 4 dedos da mão. Ficou só o meu indicador. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Aí eu vou voltar a jogar com aquele meu colega, para o ímpar. Eu posso jogar? Ou eu vou sair em desvantagem? Será que eu vou sair em desvantagem? Ou vai ser a mesma coisa? O cara portador de necessidade especial na mão pode brincar de para o ímpar? Mesma coisa. Não importa a quantidade que eu coloco. O que vai dizer a resposta, naquele caso, é se o número que eu coloquei é par e se o número que o meu adversário colocou é par. Se o número que eu coloquei é ímpar e se o número que o meu adversário colocou é ímpar. Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? O arranjo não é da quantidade que eu coloquei, é da combinação entre
par que eu coloquei, se eu coloquei par ou ímpar, se o meu colega colocou um número par ou um número ímpar. Tanto faz se esse número ímpar que ele colocou é 1 ou é 3. Tanto faz se o número que eu coloquei, se for par, se é 0 ou se é 4. O resultado ele é o mesmo, pessoal. Vocês entenderam? Então, o que é que acontece? Olha aqui no pente, ó. Eu não preciso mapear a entrada dos dedos. O que é que eu preciso mapear como entrada? Né? Quem é par e quem é ímpar vai manter, né? Eu já vi. Quem é par, lógico que indica quem é ímpar. A gente viu que a gente não podia simplificar esse, não é isso? E o que é que importa? Né? Vou manter a questão do jogador. Ó. Se o jogador, se o player 1, né? Se ele vai colocar par, ímpar. E se o player 2 vai colocar par, player 1. Responda aqui comigo, pessoal. Se o player 1 colocar par e o player 2 colocar par, quem ganha? Quem pediu par ou ímpar? Par. Se o player 1 colocar par e o player 2 colocar ímpar, quem ganha? Quem pediu par ou ímpar? Ímpar. Se o player 1 colocar ímpar e o player 2 colocar par, quem é que ganha? Quem pediu par ou quem pediu ímpar? Ímpar e par, pessoal. Agora. Player 1 colocou ímpar, player 2 colocou par. Quem é que ganha? Quem pediu par ou ímpar? Ímpar. E se os dois players colocarem ímpar, quem é que ganha? Quem pediu par ou ímpar? Par. Beleza? Olha o seguinte. Olha o que, é que eu estou dizendo para você. Quando você vai brincar de par ou ímpar, tanto faz você colocar 1, ou 3, ou 5, o resultado é a mesma coisa. O que importa é se você contribuiu com o número par ou se você contribuiu com o número ímpar. E a resposta é dada para se o seu adversário contribuiu com o número par ou contribuiu com o número ímpar. Se ele contribuiu com o número par, para o resultado do jogo, tanto faz se ele colocou 0, se ele colocou 2, se ele colocou 4, o resultado não vai mudar. Se ele contribuiu com o par, ele está contribuindo com o par. Não interessa a quantidade desse número par que ele contribuiu. Vocês conseguiram entender, pessoal? Mais ou menos? Sim ou não? O Wilner conseguiu, o Matheus também. Logo, para manter os dois jogadores, né? Como a gente viu lá no videogame, eu vou precisar de quantas variáveis para o player 1, eu vou dar o controle para o player 1 contribuir com par ou ímpar. Quantas variáveis vão ser? Hein, pessoal? Para o player 1, quantas variáveis binárias eu preciso para representar essas duas condições? Se ele colocou número par ou número ímpar? Isso, uma variável binária. E para o player 2, quantas variáveis eu preciso? Outra variável binária. Então, eu cheguei à conclusão, ó, que eu não preciso de nada. Isso aqui. O que eu preciso mesmo são de 3 variáveis. Uma variável vai ser quem pediu par ou ímpar, porque do player 1, né? Quem é o player 1? Se o player 1 é par ou é ímpar. Né? Se ele pediu par ou ímpar. Depois, se o player 1 colocou um número par ou ímpar, e se o player 2 colocou um número par ou ímpar. Com isso, eu sou capaz de preencher a variável de quem venceu. Melhorou, pessoal, esse meu trabalho. Eu vou fazer agora um mapa K de 3 variáveis. E aí, o que, é que vocês acham? Tá mais fácil agora? Vai sair um circuito mais barato, um circuito mais simples? Bastante. Não é isso? Dessa forma aqui, ó, tá mole eu fazer, beleza? E vocês vão fazer em casa agora, depois da aula, vocês vão fazer. Quem tentar, por favor, quem conseguir fazer, tenta montar no Proteus e ver se dá certo. Isso aí preservou a questão dos dois jogadores, né? Cada jogador vai ter uma chavinha, vai poder colocar par ou ímpar escondido do outro jogador, né?
eu vou ter uma entrada para dizer quem pediu par ou ímpar, e ele vai colocar uma saída que vai dizer quem foi que venceu. Beleza? Todo mundo entendeu? Ficou mais clara a questão agora? Pode printar, por favor. Agora você tem que conseguir entender. Está tudo riscado, mas pode printar. Deixa eu voltar. Eu saí, né? Eu estava escrevendo na tela e saí aqui. Estava compartilhando, era com a minha cara aqui. Que burro. Pronto. Ó. Depois que eu parei de compartilhar, eu escrevi isso aqui, pessoal. Né? Coloquei que não precisava disso, não precisava disso. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que ter uma variável para dizer quem vai ser par, logo, consequentemente, quem vai ser ímpar. Uma variável, o player 1 dizer se... Eita, aí você me lasca. Uma variável para o player 1 dizer se é par ou ímpar e uma variável para o player 2 dizer se é par ou ímpar. Tá certo? Então, podem tirar o print aí, tá, pessoal? Quando vocês o fizerem, põe aí no chat para quem não teve a oportunidade de tirar o print, poder tirar. Tá certo? Kennedy, se você puder jogar o print aí no chat, outra pessoa. Tanto faz, Matheus. É um código que você pode definir. Tá certo? Mas o Matheus perguntou, 0 sendo ímpar e 1 sendo par, tudo bem, mas olha o que é importante. Toda vida que você vai atribuir um código da realidade para variáveis binárias, você precisa deixar a decodificação do lado. Você precisa deixar uma tabela escrito quem é que representa o par, quem é que representa o ímpar. Tá certo? Quem é que pediu par e quem é que pediu ímpar. Mas a sugestão que eu dou é fazer o seguinte, é fazer algo com o sentido mais do valor numérico. Né? 0 sendo par, porque 0 é par, e 1 sendo ímpar, porque 1 sendo ímpar. A minha sugestão seria essa. Mas você pode resolver de outra forma? Pode, só que você tem que deixar o código do lado escrito, porque quem está indicando par e quem está indicando ímpar. Perfeito? Beleza. Ficou claro, pessoal? Podemos seguir? Não está vendo os slides aí de novo? Kennedy, não é uma questão que é complicada. Você tem é interessante essa analogia que você tem que propor. Olha o que é que você tem. Você pode fazer uma questão de forma intuitiva, só que ela vai dar muito trabalho braçal, as tabelas vão ser longas, vão ser muitos mapas K, foi o que a gente fez. Ou você pode perder o seu tempo investigando os mecanismos que fazem a questão funcionar e encontrar uma saída que é mais simples. Você vai escolher onde vai gastar esse tempo. Você está entendendo? Agora, como é que você torna esse processo de investigação transparente, natural para você? Resolvendo questão. Só resolvendo questão. Avaliando as questões. Se perguntando, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer? O que é que influencia no resultado? Vocês entenderam? Mas é interessante você propor isso. Não é que seja complicado, né? Você vai escolher onde você vai gastar o tempo, no projeto ou na implementação. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo, pessoal? Agora é com vocês. Eu falei já um bocado aqui. Ó, na aula passada, a gente fez o decodificador decimal binário. Vocês lembram? Faz barulho aí no chat aí se vocês lembram. Sim ou não? Beleza, né? Aí foi mais ou menos um processo parecido com esse. A gente viu uma forma bem complexa de fazer, que os minteiros davam gigantescos, não é isso? E depois a gente tentou fazer de acordo com a lógica do funcionamento lá do decimal binário, né? E trabalhamos uma solução mais simplificada, uma solução mais barata, beleza? Esse aqui, ó, ele pegava uma chave e dava o código binário correspondente àquela chave, né? A chave 0, ele dava o código 0. A chave 1, ele dava o código 1 em binário. Agora, eu fiz esse decodificador, agora eu quero fazer o codificador. O que é isso? Eu vou escrever um número binário aqui e ele vai colocar o nível lógico 1 na chave correspondente ao número binário que eu coloquei. Vocês entenderam? Se eu colocar aqui, ó, 00, 00, a saída 0 vai estar 1 e todas as outras saídas vão estar a 0. Ele vai selecionar, vai acender aqui a saída 0. Se eu colocar aqui o 00, 01, ele vai acender aqui só a saída 1. Todas as outras saídas vão estar 0. Se eu colocar aqui o 00,
1, 0. Ele vai acender aqui a saída 2 e todas as outras saídas vão estar 0. Beleza? Vocês são capazes de fazer aí essa questão? Façam aí para mim. Vocês explicam, Kennedy. O Brisa Mais já está tentando. Olha o que é que eu quero. Eu vou dizer como é que funciona a máquina que eu quero que vocês implementem. Eu quero que vocês implementem o circuito que vai dentro dessa caixinha, Kennedy. Beleza? Qual é a regra do jogo aqui, né? Como é que funciona esse circuito? Você vai colocar um código binário nessas entradas, tá certo? Já estou dizendo que as entradas são essas. Já estou dando as entradas para você. A, B, C e D. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Desenho. Para dizer que é entrada. Aí, ó, vou dizer que é entrada, né? Estou fazendo certinho aqui, ó. A, B, C e D. São entradas. Beleza? São as 4 entradas. Né? Então, vou colocar um código binário aqui. Por exemplo, o código binário 0000. Né? Quem é o valor decimal representado por 0000? Código binário 0000 equivale a que valor decimal, galera? Coloque aí no chat. Ao 0. Então, o que é que acontece? O número binário que eu colocar aqui, ó, ele vai colocar nível lógico 1 na saída correspondente. Eu tenho essas 10 saídas aqui, da saída 0 até a saída 9. Então, se eu colocar o código 0000 aqui, eu vou colocar nível lógico 1 nessa saída. Ou seja, eu vou acender só essa saída, colocar nível lógico 1 só em S0. Todas as outras saídas vão ter que estar 0. Está desligada. Eu vou ativar a saída correspondente ao número binário que eu entrei. Se eu colocar, então, aqui, ó, 0001, né? Se eu colocar 0001, eu vou ativar apenas a saída 1. Todas as outras, agora, estarão desativadas. Certo? Estarão com nível lógico 0. Só a saída 1 vai apresentar nível lógico 1. E assim por diante. Se eu colocar o 0010, 0010, né, que vale a 2, não é isso? Então, eu vou colocar nível lógico alto na saída 2 e todas as outras saídas serão 0. E assim por diante, até que eu chegue ao 1, 1, 1 e 1 na entrada, que é o 15. Beleza? Mas aqui eu só tenho o 9. Então, do 1010 adiante é o don't care, que vou usar no nosso mapa cá para melhorar a simplificação. Beleza? Porque eu só tenho até o 9, não tenho um equivalente ao 10. Tá certo? Perfeito? Então, do 10 ao 15, don't care. Do 0 ao 9, eu acendo só a saída correspondente ao número binário da entrada. Beleza? Ficou mais claro? O Will tem alguma dúvida? No caso, foi só para deixar registrado aí o print. Se tiver, pode perguntar, pode abrir o áudio, pode digitar, se achar melhor. Então, é um pouquinho trabalhosa, porque são 10 mapas K, 10 não, perdão, 10 mapas K, né, de 4 variáveis. Então, um pouquinho chatinha, mas como são mapas K de 4 variáveis, é muito tranquilo, muito fácil fazer, muito rápido fazer. Como tem uma porrada de don't care, eles acabam ajudando em alguns momentos, né? Mas em outros, aí, como foi o S0 e o S1, você percebe que acabam não ajudando muito. Pessoal, é exatamente o que eu ia falar, Brisa Marco. Muito bem lembrado. A gente tem 10 minutos para o final da aula, então eu peço para você dar uma pausazinha nessa questão, tá certo? Você vai dar uma paradinha, você vai terminar aqui depois da aula, tá certo? E eu vou falar um pouquinho do trabalho que a gente tinha falado de hoje. Vai valer um ponto, né, para a P2. Como é que eu vou querer, como é que vai ser o trabalho, tá certo? Então, parem um minutinho, parem um pedacinho, que eu vou explicar aqui. Beleza? A P1. Se eu falei a P2, peço desculpa, tá, pessoal? A P1. Não fez nem a P1. Tá certo? É o nosso test drive aqui do trabalho. Com a interação de vocês, com a interação do Proteus, tem uma parte do Proteus e tal. A gente vai ver como é que vai funcionar direitinho. Beleza? Tem alguém digitando?
Espera só para saber se há alguma dúvida. Lucas, se for o caso, se for muito longo que está digitando, pode abrir o áudio. Não? Então, pronto. Vamos lá, galera. Pessoal, vocês trabalharam em casa e a gente fez durante a aula de hoje, passou um bom tempo para a gente fazer passo a passo como é que é o processo. A questão de um jogo, né? 2 jogadores, né? Em que você trabalhava com par ou ímpar. Outro jogo desse estilo, muito comum, muito popular, é o pedra, papel, tesoura. Vocês conhecem como é que funciona? Sim, além do Israel, o resto da galera. Beleza. Então, o que é que acontece? Cada jogador, né, tem uma opção que dessa vez não é numérica, então aí tem menos situações que você pode simplificar matematicamente, como a gente faz para analisar, é mais uma questão de regras estruturadas. Na verdade, cada jogador tem a opção de colocar pedra, que o símbolo é a mão fechada quando a gente está jogando, né? Então, só que a gente não vai usar o símbolo, vai botar um código, tem a opção de colocar pedra, tesoura ou papel, na verdade. E aí as regras do jogo vai dizer quem vai ganhar, né? E nesse caso pode dar empate, ao contrário do par ou ímpar, né? Então, por exemplo, né? A pessoa botou pedra, a outra botou papel, papel cobre a pedra, não é isso? A pessoa botou papel, o outro tesoura, a tesoura corta o papel, não é isso? Mas o outro colocou a tesoura, o outro pedra, a pedra quebra a tesoura, né? Mas se os dois colocarem papel, empate, não é isso? Se os dois colocarem tesoura, empate. Beleza? Vocês entenderam? Então, você tem os 2 jogadores, cada jogador tem as 3 opções, tá certo? E você, além de indicar vencer o jogador 1, vencer o jogador 2, tem que indicar se deu empate. Perfeito? Beleza? Mas olha só, mais o pé do papel e tesoura é muito chato. Vamos pegar uma situação com mais opções. Então, tem aí na internet, pessoal que é fã do Star Trek, uma variação do pedra, papel, tesoura. Sim? Então, ó, o pessoal que é fã do Star Trek, na verdade surgiu lá, eu acho, você tem uma variação do pedra, papel, tesoura, que chama pedra, papel, tesoura, lagarto e Spock. Então, nessa forma, além de você poder usar o pedra, papel, tesoura tradicional, você tem a opção de colocar o lagarto e colocar Spock. E aí você tem mais interações entre eles, né? Por exemplo, o Spock ele vaporiza a pedra, quebra a tesoura, mas o papel desmente o Spock, não é verdade? O lagarto envenena o Spock e o lagarto come o papel, né? A pedra esmaga o lagarto, não é isso? A tesoura decapita o lagarto. Então você tem mais interações entre isso daqui. Cada um pode colocar a pedra, papel, tesouro, lagarto e Spock, não é verdade? Então, com isso, eu quero que vocês façam um jogo, né? Vocês façam um circuito que implementa esse jogo para 2 jogadores que indica quem ganhou, né? Se deu um empate, onde cada um tem a opção de colocar pedra, papel, tesoura, lagarto e Spock. Beleza? Mas para que a gente não tenha as questões iguais, uma vez que a gente vai ser um trabalho de dupla, olha o que é que eu quero de vocês. Quando vocês forem trabalhar com isso, vocês vão ter que criar um código para associar. Ah, pedra significa 00, sei lá, né? Então, 000. Lagarto significa 100. Spock significa 010. Enfim, né? Esse código que vocês vão usar para cada um dos elementos do jogo vai depender da matrícula de vocês, tá certo? Na verdade, da matrícula da dupla, pessoal. Como? Da seguinte forma. Vocês estão vendo o slide de novo? Vocês estão vendo o slide, pessoal? Sim? Então, olha aí. Ó. Se na sua dupla o último dígito da sua matrícula for par e o do seu colega é par, você vai usar esse código aqui para representar cada um. Ó. Pedra vai ser representado por 000, papel 010, tesouro 100, lagarto 101 e Spock 111.
se o último dígito da sua matrícula for par e o último dígito da matrícula do seu colega for par. Isso é a dupla que você vai usar, beleza? Para ser diferente os trabalhos uns dos outros. Se a sua dupla, o seu último dígito da sua matrícula for par e o último dígito da matrícula do seu colega que você está fazendo for ímpar, você vai usar, ao invés daquele código, você vai usar esse código aqui, ó. Pedra 001, papel 000, tesoura 010, lagarto 1 e 1 e Spock 0, 1 e 1. Beleza? Se a sua matrícula for ímpar, né, e a do seu colega for par, na verdade, isso aqui ele nem era para existir, tá, pessoal? Porque aí vai depender vai ficar dependendo desse caso de quem assina o trabalho primeiro, né? Para dizer que é par ou ímpar. Enfim, né? Mas tudo bem, vamos deixar aí, né? Pedra 001, papel 010, tesoura 11, lagarto 110, Spock 101. E por fim, se ambos, você e seu colega, tiverem o número de matrícula terminando em ímpar, isso pode ser por ordem alfabética, né? Aí fica dessa forma os três, né? O nome que aparece, né? Para o ímpar, ímpar, par, para ficar 4 versões de trabalho diferentes. Aí, dessa forma, não incentivar a cópia, né? Se ambos forem ímpar, pedra vai ser 010, papel 011, tesoura 100, lagarto 101, Spock 11 e 0. Beleza, pessoal? Então, você vai considerar essa codificação, né? E fazer um joguinho de 2 participantes. Como é que vai funcionar? Deixa eu voltar aqui para o nosso Skype. Vendo aí de novo? O que é que eu quero, pessoal? Por que é que o trabalho é de duplo? O trabalho ele vai conter 2 partes, né? É lógico, não necessariamente você vai dividir uma parte dessa para cada um, tá certo? Mas como é um trabalho em 2 partes, para que a carga de trabalho seja menos pesado em um de vocês apenas, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer um relatório que vai ter todas as contas que vocês fizeram para encontrar a expressão do joguinho, né? Então, lá vai dizer qual a codificação que você usou, vai mostrar os mapas K, como é que você pegou a simplificação e qual o resultado de cada saída com o seu circuito, beleza? Vai dizer quem ganhou, quem perdeu, se empatou, enfim, tá certo? E aí, depois que você fizer isso daqui, né, dizendo como você chegou a esse resultado, você vai implementar no Proteus, beleza? E testar para ver se funciona. Vocês entenderam? Então, além da parte escrita do relatório, você tem a parte de simulação do Proteus. Beleza, pessoal? Quando você for fazer o trabalho, você vai pegar a parte escrita, o arquivo do Proteus, zipar no arquivo só para enviar. Tranquilo? O trabalho é de dupla, pessoal. Tá certo? Beleza? Vocês entenderam? E aí, vocês têm até a semana que vem para me entregar. Tudo bem? Ficou claro? De novo, não precisa estar presente na aula de hoje para poder fazer o trabalho. Se você estiver acompanhando por um motivo da internet que não é boa para acompanhar a aula viva, se você estiver acompanhando as aulas que a gente está deixando gravado, ou está estudando sozinho, está batalhando, está correndo atrás, pegando os vídeos no YouTube, lendo no livro e tal, pode fazer o trabalho. Beleza? Lá está digitando, se tem alguma dúvida. Eu queria até a próxima quarta, mas eu aceito, tudo bem. Até a próxima aqui, para fazer uma semana fechada. E quarta-feira, vocês já podem mostrar mais ou menos, professor, aqui no relatório, sabe, precisa melhorar alguma coisa e tal, e aí vale um ponto na primeira AP, beleza? Então, na próxima quinta, até a próxima quinta, na verdade, vocês entregam o trabalho. Tranquilo, galera? Se for claro, brinquedinho de 2 jogadores, onde vocês vão entrar, de acordo com aquele código, pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock, e a máquina vai ver quem ganha quem, se a pedra corta o papel, se o lagarto envenena o Spock, se a pedra esmaga o lagarto, se a tesoura decapita o lagarto, se o Spock vaporiza a pedra, ou se o papel desmente o Spock, enfim. Vocês vão fazer
essas iterações, vão fazer o joguinho e montar o circuito do Proteus. Depois manda o circuito do Proteus simulado com a parte teórica bonitinha. E aí, lá no relatório, explique também como é que você montou o Proteus. Bote lá um print, mostre a simulação também para mostrar que a parte teórica e a parte prática estão casando. Beleza, pessoal? Tranquilo? Todo mundo compreendeu? Então, na quarta-feira que vem, a gente já volta a nos encontrarmos, não é isso? Na aula normal, tem aula normal na quarta-feira, e na quinta-feira, aí vocês entregam o trabalho. Tranquilo? Joiado? Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu percebo até que tem uma galera que está com problema na internet, mas essa questão da gravação das aulas, o pessoal está correndo atrás, então parabéns a vocês que estão procurando não ficarem parados. Eu sei que a gente tem uma perda tremenda com a questão do EAD, principalmente da forma abrupta que foi, sem tempo de planejamento e desenvolvimento da ferramenta adequada, mas é uma situação que ninguém escolhe, né? É uma pandemia mundial e a gente faz o que a gente pode. Então, o meu intuito presentear esse esforço de vocês, é considerar que vocês estão se esforçando. E quem não estiver podendo, por um motivo ou outro, se juntar a nós, quando retornarmos às atividades presenciais, que a gente ainda não tem essa data certa, a gente vai resgatar esse pessoal, vai tentar incluir esse pessoal nas atividades, para que a gente possa, para que ninguém saia prejudicado. Mas vocês que estão podendo, estão acompanhando, ou ao vivo, ou com os vídeos, meus parabéns, pessoal. Então, vamos trabalhar e a gente só vai para frente assim. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus e até semana que vem, tá certo? Tchau, tchau.